Caros alumnos, vamos a comenzar nuestra segunda aula y en esta vez vamos a tratar algunos tópicos importantes de la convergencia de límites de sequências e vamos a entrar às funções, limites de funções que vão de R em R. Vamos a fazer um paralelo entre o limite das funções e o limite das sequências. Vamos a estudar um pouco sobre a aritmética dos limites de funções e vamos a ver o primeiro resultado importante desta teoria, que é o teorema do confronto e suas aplicações. Vejam só, eu vou dar algumas sugestões de como utilizar melhor estes vídeos. Nestes vídeos eu estou colocando a parte teórica da disciplina e estou desenvolvendo através de alguns exemplos. Quando vocês comecem a desenvolver ou a ler os exemplos, eu sugiro para você, primeiro, fazer uma pausa para poder entender bem o enunciado do problema e, imediatamente depois, tentar vocês, por iniciativa própria, resolver o problema daquele exemplo que eu estou colocando. E na medida em que se vocês conseguem encontrar e chegar a uma solução, comparem com a resposta que está no vídeo e vejam se o procedimento está igual, parecido ou diferente. E também comparem os resultados. Caso que você, por ABCD motivo, não consiga concluir o raciocínio ou terminar o exemplo, então você continue olhando o vídeo até que você entenda o procedimento que se está seguindo. Aí você, então, volta a dar uma pausa e começa a escrever. Matemática é uma coisa que é como aprender idiomas. Então, é necessário praticar muito. Inclusive, os conceitos que se dão dentro da disciplina de matemática, vocês podem considerar como um novo vocabulário que tem que ser incorporado nas suas linguagens. O conceito de limite, convergências, derivadas, integrais, são conceitos que são extremamente importantes para qualquer pessoa que pretenda desenvolver uma carreira profissional em ciências econômicas, engenharia, físicas, ou, enfim, em matemáticas ou ciências puras. Então, é importante incorporar linguagem, esta forma de colocar as coisas. E, finalmente, eu quero dar uma sugestão muito importante, uma forma de como aprimorar o estudo. Veja só, o estudo é feito através da linguagem. Se a gente não tem como se comunicar, é extremamente complexo tanto você passar uma mensagem como para você receber e entender corretamente a mensagem. Então, como é que você pode acelerar o seu conhecimento, não somente para a parte matemática, sino para qualquer área do conhecimento humano? O que você tem que fazer é ler. Ler muito, não só livros de matemática, não só livros de economia, livros que são feitos com o que existe de melhor em autores que sabem interpretar a língua. Então, eu sugiro que vocês vejam obras literárias, excelentes traduções de obras literárias, e isso é extremamente importante para que você fortaleça seu processo de comunicação. Se não existe um processo de comunicação, você não pode nem receber informações, nem dá-las, e muito menos aprender alguma coisa. Então, minha sugestão é que vocês leiam, apeguem um livro, uma boa obra literária e estudem. E sigam as recomendações que eu coloquei neste vídeo. Muito bem, vamos a começar então lembrando um pouco os conceitos que estudamos na aula passada. Bom, vimos a aritmética dos limites, os limites de sequências e um dos resultados principais, que é o processo de cálculo, soma, resta, multiplicação e divisão de sequências. E isto é o que chamamos de aritmética do limite. Então, temos aqui este teorema, em donde diz que se nós temos duas sequências convergentes
que tenham um limite L1 e a outra sequência yn um limite L2, então o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, e o quociente das sequências o limite do quociente é o quociente dos limites, correto? Então, essa daí é uma propriedade muito importante que deve de ser bastante lembrada e é bastante natural, ou seja, não acredito que seja difícil de esquecer uma coisa dessas. Vimos também uma desigualdade muito importante entre a média aritmética e a média geométrica. Lembremos que a média aritmética é a soma dividido por o número de termos e a média geométrica é a raiz enésima do produto de n termos. Então, a desigualdade que estamos falando é que a média aritmética é sempre maior ou igual do que a média geométrica. Muito bem. Vamos a começar esta aula, então, falando um pouco do número de Neper. Este número de Neper é um número que tem a importância análoga ao número π. Π é um número que foi introduzido pela necessidade de calcular o comprimento de uma circunferência. Então, π aparece em um processo de limite também, vamos a ver isso em seu devido momento, e aparece, e talvez seja o número irracional mais antigo conhecido pelo ser humano. O número de Neper é um número que aparece através de uma sequência dada por esta forma. Observem bem este limite. É 1 mais 1 entre n elevado à potência n. Muitas pessoas pensam, e de forma errática, de que, bom, então 1 entre n vai para 0, então sale 1 mais n. Me dá 1 más 0, me dá 1, elevado a potência n, me dá 1. Então, o limite seria 1. Isso está errado. ¿Por qué que está errado ese raciocinio? Está errado ese raciocinio porque você calcula os limites como si fueran completamente independientes. O limite da soma está indo simultaneamente com a potência. E vamos a verificar que este limite não é igual a 1 e que produz um número inclusive maior que 2. Bom, este número, como já dissemos, é muito importante nos logaritmos e nas derivadas que vamos a estudar posteriormente. Vamos a verificar que o limite não é igual a 1 como tínhamos falado. Isso é um raciocínio muito torpe, simplesmente. ¿Por quê? Porque estamos evaluando os limites como se fossem limites independentes um do outro. Não, é um limite simultâneo. 1 entre n elevado à potência n. Então, como nós vamos a fazer? Vamos a verificar esto computacionalmente. Peguen sus calculadoras, peguen su computador, peguen cualquier instrumento que sirva para hacer cálculos y vocês verifiquen. Por ejemplo, cuando n es igual a 10, vocês van a obter 2,5937, ¿correcto? O sea, no sale nada parecido a 1. Aumentamos este valor, vamos a votar, por ejemplo, no vamos a votar 11, 12, 13, 14, vamos a votar directamente 100. Si votamos 100, o sea, veja só, en lugar de disminuir, aumenta, o sea, de 2,59, de 2,59 pasó para 2,7048. Y cuando pasamos para n igual a 1000, então nós temos 2,7169. O sea, este cálculo vocês podem verificar tranquilamente no seu celular, no seu iPhone. Você tem este instrumento para fazer este cálculo. Se você verifica que de fato esse limite está muito longe de ser igual a 1. Então, o número de Neper cada vez se vai aproximando. E veja só, o número de Neper já foi calculado até com 50.000 dígitos. Com 6 dígitos exatos, o número de Neper se escreve desta forma: 2,718281, e ainda sigue porque é um decimal infinito, dado que é um número irracional. Então, veja só, aqui vamos a denominar este número E. E é um número que sabemos que existe de forma empírica, mas sabemos que existe porque o limite, ¿no? Quando n vai para o infinito, vocês podem calcular a partir, por exemplo, do número 10.000, praticamente os dígitos não mudam. Você pode usar 10.000 ou 100.000 ou 1 bilhão,
e o número, os 6 dígitos que aparecem aí, permanecem os mesmos. Então, vamos a chamar, assim como chamamos de pi a 3.14, 15, 9, 8, não sei o que, quantos números mais, chamamos a ele de pi, a este número de Euler, que é o limite de esta sequência, vamos a chamarla de E, en homenagem a Euler y Nepper. Bueno, Nepper y Euler, ambos estudaram muito propriedades deste número. Muito bem. Então, uma vez que conhecemos este número, vamos a tentar encontrar processos de limites equivalentes. Muito bem. Então, vamos a ver o primeiro exercício. Veja só. Neste primeiro exercício, ¿qué consiste? Consiste en encontrar o limite de 1 mais 5 sobre n elevado a potência n. Então, você pode pensar, isto vale e. Não vale e porque para que seja e, no lugar de 5, temos que ter 1. Então, a pergunta é, bom, se eu troquei 1 por 5, como se modificaria meu limite? Essa é a questão. Então, nós sabemos, já pela própria construção deste número, de que este limite, quando é 1 mais 1 entre n elevado a potência n, e n vai para o infinito, sai o número e. Queremos calcular este valor que nós não estamos sabendo. Então, de alguma forma, nós temos que aproveitar a informação que nós temos, que é o primeiro limite. Então, veja só, aqui o que vamos fazer é uma mudança de variável. Em lugar de considerar n um número inteiro qualquer, eu vou tomar m, ou n partido por 5. E então, tomo m partido por 5 e substituyo na expressão acima que eu quero calcular. Muito bem, então, este limite, que é meu problema, eu vou entrar com este cambio de variável. Então, 5 sobre m, 5 sobre n é igual a 1 entre m. E aí, passando o n, 5n seria elevado à potência 5m. Ou seja, uma simples substituição me leva a essa expressão. Agora, esta coisa pode ser escrita como este corchete, em donde todo está elevado a potência 5, correto? Isto está elevado a potência 5. Então, veja só, usando este processo de aritmética dos limites, aqui eu posso passar o limite para dentro. Então, veja só, dentro eu tenho 1 mais 1 entre m elevado à potência m. Mas eu já sei pela própria construção do número e de Euler que o que está dentro desses corchetes tem que ser igual ao número e. Portanto, o meu limite vai valer e elevado à potência 5. Correto? Então, veja só, se eu em lugar de 1 coloco 5 no numerador dessa fração, desse término, 1 mais 5 sobre elevado a potência n, existe um cambio de número e para e elevado à quinta potência. Muito bem, então aproveitem, façam um cálculo, repitam este mesmo procedimento para ver se vocês conseguem chegar à mesma resposta. Vamos a ver um outro exemplo muito parecido ao exemplo anterior. Só que observem, este de aqui já está com mais modificações da definição original do número de Nepper. Então, nós temos que trabalhar esta expressão para chegar à versão original e ver como é que estes números, como que estes cambios que estão aí influem na resposta final do limite. Então, veja só, de novo, sabemos de que este limite, essa é nossa informação. Então, nós queremos saber, depois de fazer todas essas mudanças que está no exercício 2, a que valor se está aproximando a expressão que nós queremos calcular. Muito bem, então, de forma análoga, agora decimos, bom, eu vou trocar de variável. Em lugar de trabalhar com um n, eu vou trabalhar com um número m, que vai ser a fração n mais 5 com denominador 5. Muito bem, então fazemos esta substituição. Então, a expressão original é dada por este parênteses, 1 mais 5 sobre n mais 5, elevado tudo isso, a soma a potência 2 mais 3n. Observe que depois do cambio, não, colocando m no lugar de n, temos 1 mais 1 entre m, que era o objetivo, mais ou menos,
E agora vamos a estudar a potência. Então, substituindo a potência 2 mais 3n, substituímos por o valor de m, em termos de m, se escreve como está escrito nessa última igualdade. Então, agora vamos a fazer as operações indicadas dentro desse parênteses em las potências e encontramos 15m menos 13 como novo exponente, correto? Aí, então, observem, já quase chegamos, estamos próximos a dizer, olha, isto de aqui é o número de Neper, mas está faltando ainda fazer umas pequenas arrumações. Então, veja só, aqui colocamos isto como se fosse 1 mais 1 entre m elevado à potência m, tudo isso elevado à potência 15. E a outra fração, que está elevado à potência 13m, te levamos para o outro lado. Portanto, nós já temos uma igualdade em donde aparece a definição, a sequência que define o número de Neper. Então, tranquilamente podemos pegar o limite agora. Então, tomando limites para a expressão que nós queremos calcular, dizemos, o limite de esta sequência vai ser igual à última expressão que nós temos na linha anterior. Então, ela vai ser igual ao limite dessa expressão. Observe que dentro desse primeiro corchete que está elevado à potência 15, é exatamente o número de Neper. E o outro fator, quando m vai para o infinito, me queda 1. E a potência, veja só, a potência é fixa, então, quando eu tomo o limite, quando m vai para o infinito, me sale 1 elevado à potência menos 13 me dá 1 também. Então, o produto destas duas coisas vai ser igual exatamente a e elevado à potência 15. Então, dê uma pausa aqui neste vídeo, neste momento, e repare, tente fazer o mesmo exercício e verifique se você chega ou não à mesma resposta. Correto? Muito bem. Nosso seguinte ponto vai ser agora encarar as funções, ou seja, nós estávamos estudando sequência aqui, sequência cá, pero nosso propósito é estudar as funções de R em R. Então, vamos a tomar uma função que está definida em um certo intervalo, A, B, e com valores em R, correto? Então, para cada S que eu tomo no intervalo AB, temos um certo valor f de s definido um número real. O limite de uma função, é uma generalização da avaliação de uma função. O que quer dizer isto? Quer dizer, por exemplo, se eu pego minha função f, calculo em 1, sale f de 1 e eu faço o cálculo e obtenho quanto vale f de 1. O limite passa a ser a mesma coisa, só que quando aparecem expressões, esto é bastante útil, o limite é bastante útil quando aparecem expressões que são indeterminadas, correto? Então, veja só, por exemplo, considere minha função f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 2. Por exemplo, se eu dou x igual a 0, o quociente desse número me dá 1. Então, ela é um simples processo de evaluação. Se eu quiser tomar o limite quando x vai para 0 dessa expressão, ele coincide com a evaluação, com a simples avaliação da função f no ponto 0. Então, pero aqui observamos detenidamente e reparamos que esta função não está definida no ponto x igual a 1. ¿Por qué no está definida no ponto x igual a 1? Porque no ponto x igual a 1 o denominador se anula e nós não podemos dividir por 0. A divisão por 0 não está definida. Curiosamente, o numerador também se anula. Então, temos uma expressão indeterminada. 0 sobre 0. Quanto vale 0 sobre 0? Isso 0 sobre 0 não é 1. O sea, é uma expressão indeterminada porque a divisão por 0 não está definida. Muito bem, então, usando uma calculadora, novamente, podemos verificar o seguinte. Por exemplo, tomamos f no ponto 1, 1,1, por exemplo. Vamos a tomar valores muito próximos de 1. Então, tomamos
f no ponto 1,1. Se nós substituímos este valor, nos dá f de 1,1 igual a 2,1. Tomamos f de 1,1 centésimo, me dá 2,01, e enfim, 1,00001 me dá 2,00. Então, observamos que à medida que nos vamos acercando cada vez mais ao número 1, a imagem se acerca para o número 2, correto? Muito bem, então já temos esse panorama. Você pode ir dando qualquer valor de f quando x se aproxima a 1 e você vai perceber que a imagem está muito próxima de 2, correto? Isto o podemos verificar fazendo o seguinte procedimento. Vamos a considerar nuestra función originaria, x al cuadrado menos 1 dividido por x, y observemos que el numerador es una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados puede ser factorizada pela diferencia veces a soma. O sea, si tengo diferencias de cuadrados, então ela se pode factorizar como sendo a soma vezes a diferença dividido por x menos 1. E aí reparamos que existe um fator comum, tanto no numerador como no denominador. Então, para x diferente de 1, ou seja, nós não podemos dividir por 0. Então, se x é igual a 1, seria 0 no denominador e nós não podemos dividir por 0. Pero aqui vem o grande lance do assunto. Então você diz, não, eu não vou tomar x igual a 1, eu vou tomar x muito pertíssimo de 1, mas sem ser 0. Então, se eu tomo x muito próximo de 1, é diferente de 0, e posso simplificar. E olha só o que obtenemos. Simplificando, obtenemos x mais 1. Muito bem. Então, vamos a usar aqui a notação do limite para poder entender bem este negócio. Então, quanto que vale o limite quando x se aproxima de 1 dessa fração? Essa fração, devido ao nosso análise anterior, é igual a x mais 1 para x diferente de 1. Pode ser extremamente próximo de 1, mas diferente. E para isso encontramos que esto vai ser igual ao limite de x mais 1 quando x se aproxima de 1 e esse limite vale 2. Correto? Então, o processo de limite é uma coisa que tenta pular aquela coisa de indeterminação. Divisão por 0 não está definida, mas utilizando o conceito de limite, não, minha função não é 0, minha função está muito perto de 0, mas não é 0. Sem ser 0, eu posso dividir. Portanto, eliminamos o termo que se anula e o que resta seria o valor ao qual minha função se está aproximando, correto? Vamos a ver um outro exemplo aqui e vejam como é que vocês podem calcular o limite desse quociente. O seja, este quociente que está aqui, veja só, é um limite bastante simples. Então, você diz, quanto vale essa expressão quando x se aproxima de 1? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é dizer, bom, quanto vale quando x é igual a 1? Então, você vê no numerador, se x é igual a 1, você vai ter x ao quadrado mais x, que seria 1 mais 1 me dá 2, menos 2 sale 0. E no denominador, que eu tenho x ao quadrado mais 3x, quando x vale 1, me dá 4, menos 4 me dá 0. Então, aí eu tenho novamente uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, esse procedimento de simples evaluação não funciona aqui. Temos que entrar com um processo de aproximação. Muito bem, observe então que esta expressão pode ser escrita, não está definida no ponto x igual a 1, pero o numerador e o denominador se anulam no ponto x igual a 1. Ou seja, isto significa que x igual a 1 é uma raiz do numerador e do denominador. Então, veja só, factorizando isto me dá x menos 1 multiplicado por x mais 2. Essa é a forma de factorizar, que são as raízes. Muito bem. No denominador também o factorizamos e obtemos x menos 1, que multiplica a x mais 4. Assim,
nós vamos obter que o limite que nós queremos calcular pode ser reescrito como limite deste quociente, que são as factorizações dos polinômios do numerador e do denominador. Pero observem, se x está muito próximo de 1, então eu posso eliminar tanto o que está no numerador como no denominador. Eliminamos esse fator e podemos calcular o limite. Insisto no fato en que x igual a 1 no pode, porque esto significa dividir por 0 y división por 0 no está permitido. Entonces somente podemos falar de aproximação. Quando x está muito próximo de 1, eu posso simplesmente simplificar, porque aí não é 0 essa diferença, e obtenho o seguinte, que isto seria igual, quando x está muito próximo de 1, al cociente de x mais 2 sobre x mais 4. Então, quando x vale 1, isto me dá exatamente 3/5, e esse é o valor do limite que eu tenho que fazer. Então, você veja como é que o limite é extremamente útil quando aparece esta indeterminação. 0, 0, 0 dividido por 0, uma coisa destas. E agora você pode perguntar, e quando não há indeterminação? Quando não há indeterminação, você pode dividir por um número diferente de 0, então o limite se reduz a simples evaluação de sua função quando x se aproxima desse número. Ou seja, o limite tem singular importância quando existe este processo de indefinição, divisão por 0, questões indeterminadas, tipo 0 sobre 0. Quando não há este processo de indeterminação, o limite coincide com a simples evaluação da função no ponto ao qual se está aproximando. Muito bem. Então, agora vem a pergunta: como podemos definir o limite de uma função quando x se aproxima de um certo número a? Vamos a utilizar uma notação para não ter que escrever a cada hora toda esta frase gigantesca. Vamos a resumirla em esta fórmula. Limite quando x se aproxima de a da função f de x igual a L. Quando L existe. Veja só, aqui o problema é a existência deste número. Ou seja, uma coisa que vocês não estão tão acostumados a falar. Ou seja, você diz, bom, eu estou estudando uma coisa e eu suponho que ela existe. Mas quando você começa a estudar ciência, tem muitos conceitos que não necessariamente existem. Então, a primeira resposta mais trivial é saber, existe sempre este limite? Então, a pergunta faz justiça e, na verdade, vamos a verificar que nem sempre existe este número. Ou seja, aqui vamos a ver quando existe e quando não existe. Ou seja, esta pergunta de existência aqui joga um papel importante em matemática. Muito bem, existe o limite anterior, não? Quando x está próximo de L, se existe este limite, isto significa que f de x está muito próximo de L, correto? Estamos sempre pensando em que existe uma indeterminação. Se não há indeterminação, e você tem, é simplesmente uma evaluação que estamos fazendo, correto? Então, o limite existe quando x se aproxima de a, implica que f de x está muito próximo de L. Então, isto significa de que se x menos a, ou seja, quando x se aproxima de a, significa que x menos a em valor absoluto é pequeno. Então, o que devemos de ter? Devemos de ter de que f de x menos L também seja pequeno, correto? Então, se eu tomo que se x se aproxima de a, ou seja, a diferença de x menos a é pequena, isso me deve de implicar que f de x menos o limite deve de ser pequeno também. Agora, vamos a fazer esta brincadeira. Imagine você um número qualquer. Você se imagina um número epsilon positivo, ou seja, qualquer número positivo. Então, para qualquer número positivo que você se imagine, podemos escrever a frase anterior dizendo, olha, para esse número deveria de existir um certo número delta, de tal forma que a diferença de x menos a menor que delta me implica que f de x menos L é um número pequeno. Ou seja, por mais que eu tome, deve de haver sempre um certo intervalinho que me verifique esta implicação. X menos a menor que delta me implica que f de x menos L está menor que L. Então, o epsilon joga aqui um papel importante. Por quê? Porque é um número arbitrário. Ou seja, imagine você um número qualquer. A esse número você chama ele de epsilon. Então, se você diz, olha, eu posso
pegar minha função que está tão próxima quanto eu quiser. Mas vai existir o limite quando? Quando isso significa de que vai existir um certo intervalinho em el qual x menos a está muito próximo e essa diferença me vai implicar que f de x está próxima de L. Então, veja só, a frase anterior pode ser escrita assim. Imagine o número epsilon. Tá. Então, existe um delta tal que se x menos a é menor que esse número, então a diferença de f de x com L é menor do que epsilon. Então, aqui nós temos feito uma sofisticação do que entendemos como limite. Ou seja, f de x se aproxima de um certo número se para qualquer diferença pequeníssima que eu tenha entre f de x e seu limite, vai existir sempre uns valores de x próximos de a, de tal maneira que todos eles estão dentro desta condição de que f de x menos L seja menor que epsilon. E então agora nós já temos uma forma de definir o que é o limite de uma função. Nos exemplos anteriores, tivemos uma ideia como que aparece este conceito de limite. Agora vamos a dar uma definição formal. Uma definição, como que diz, de dicionário, não apenas uma função, uma definição apenas usada em um ou dois exemplos. Então, aqui, diremos que L é o limite de uma função f de x quando x se aproxima de a, e denotamos isto como limite de f de x, quando x se aproxima de igual a L, se, o sea, este limite existe se, para qualquer número que você se imagine, por exemplo, um epsilon, deve de existir um certo número delta, de tal maneira que a implicação embaixo é verdadeira. X menos a menor que delta me implica que f de x menos L é menor do que epsilon, do que o número que se imaginou, correto? Então, esta definição afirma que se x está próximo de a, de alguma forma f de x está próxima de L. Então, se você diz, olha, eu quero que f de x, o limite da função vai ser L, se para qualquer diferença que eu tenha, qualquer epsilon que me imagine disto, vai existir um intervalinho no qual vai valer essa implicação, correto? E veja só, aqui nós temos um teorema que é muito importante. Este teorema diz o seguinte: se o limite de f quando x se aproxima de a, e essa fórmula, existe, então ele tem que ser único. Então, a existência deste limite, quando se garante? Se existe este limite, o limite tem que ser único. A demonstração é exatamente igual que aquela que foi feita para a sequência. Não vamos a repetir isto aqui. Se vocês querem ver essa demonstração, vejam para o primeiro vídeo, onde aparece a demonstração da unicidade do limite. Correto? Vamos a ver agora as propriedades aritméticas que têm estes limites. Muito bem, vamos a poner aqui um teorema. Este teorema estabelece o seguinte: tomemos duas funções, f e g, tales que estas duas funções tenham limite quando x se aproxima de a. Então, o limite quando x se aproxima de a da função f, vou chamar L1. O limite quando x se aproxima de a da função g, vou chamar de L2. Então, o que vai acontecer? Que o limite, quando a gente se aproxima de a, da soma destas duas funções, é igual à soma dos limites. O limite, quando a gente se aproxima de a do produto destas duas funções, vai ser o produto dos limites. E o limite, quando a gente se aproxima de a dos quocientes destas duas funções, vai ser o quociente dos limites quando L2 seja diferente de zero, correto? Então, aqui em letras, o limite do produto é igual ao produto dos limites, limite do quociente é igual ao quociente dos limites, e a soma também se verifica dessa forma. Muito bem, vamos a ver agora um exemplo de não existência. O sea, aqui, ¿qué está dizendo este exercício 3? Veja só, este exercício 3 não está dizendo, olha, vai você a calcular este limite. Não, este
este exercício 3 está fazendo um apelo a que você faça uma reflexão para saber se existe ou não este limite. Correto? Então, quando x vai para zero, seno de 1 entre x existe ou não? Bom, você pode dizer, olha, se é 1 entre zero, não está definido em zero, mas o que é que acontece? Pode ser infinito, mas o que é que acontece? Que o seno sempre é limitado, sempre está entre 1 e menos 1, correto? É uma função periódica e tudo demais, mas ela sempre existe para qualquer valor dos números reais e é sempre uma função limitada. Então, quando x vai para zero, apesar de que o ângulo seja indeterminado, aí ela é uma função limitada. Muito bem, então a questão é saber se existe ou não. Então, pelo que acabamos de ver, nós temos o seguinte: se existe o limite, suponhamos que exista, vamos fazer um argumento assim por contradição ou redução ao absurdo, vamos a supor que exista, então ele deve de ser único, correto? Então não podem haver dois limites, ou sea, somente existe um limite. Então, se nos aproximamos de zero, o sea, porque aqui é aproximar-nos de zero, nos aproximamos de zero pela sequência xn igual 1 sobre 2πn. Observe que aqui o n está variando ao infinito, então, quando n vai para o infinito, xn está indo para zero. Então, estou me aproximando de zero através dos termos dessa sequência. Então, eu quero saber para que valor se me aproxima o seno. Então, estamos usando a linguagem de sequências aqui. Então, verificamos de que o limite de x vai para zero do seno de 1 entre x se escreve como sendo o limite quando xn vai para zero e 1 entre xn. Ou seja, simplesmente estou trocando os símbolos. E aqui eu entro já na substituição de minha sequência. Então, vou substituir xn por 1 entre 2xn. Então, aí sale 2πn. E ele vai para zero quando n vai para o infinito. Pero observem que aqui seno de 2πn, o seno de 2π, é uma função periódica de 2π, justamente, e essa então seria quando n vale zero, sale seno de zero igual a zero. Então, esse valor é constante, é igual a zero. Então, isto sale zero. Por que sale zero? Porque o seno de 2nπ é sempre igual ao seno de zero, por ser uma função periódica de período 2π. Então, seria o seno de 2π é zero, seno de 4π é zero, seno de 6π é zero, etc, etc, etc. Agora vamos a tomar uma outra sequência. Vamos aproximar-nos de zero por esta outra sequência. Veja só, aqui trocamos um número, inserimos π médios, mas somando em 2πn de novo. De tal forma de que quando n vai para o infinito, a sequência está indo para zero. Então, esta nova sequência está aproximando o zero. Aí vamos a repetir o mesmo processo para ver o que dá. Então, temos limite quando x vai para zero, de seno de 1 sobre x, é igual ao limite da sequência, a sequência está indo para zero, então seria 1 entre xn. E aqui, vamos a substituir xn pela definição que temos tomado. Então, fazendo inversa da inversa, me sale seno de π sobre 2 mais 2πn quando n vai para o infinito. Mas recordemos, o seno é uma função periódica de período 2π. Portanto, isto vai ser igual ao seno de π médios. Mas seno de π médios, quanto vale? Vale 1, correto? Então, esta coisa que está aqui deve de ser igual a 1. Então, veja só, temos feito assim, duas formas de aproximar-nos para zero. Em uma, chegamos a que o limite vale zero, e na outra, estamos chegando à conclusão de que o limite está valendo 1. Então, eu tenho mais de um valor para o qual o limite está convergindo. Isso, então, significa que os limites são diferentes, é possível. Então, não há unicidade e, portanto, o limite não existe. Porque, lembre-se do teorema anterior. Se o limite existe, ele tem que ser único. Então, se não é único, ou seja, aqui tem 1 e 0, então não pode existir o limite. Então, neste caso, mostramos que não existe o limite quando x se aproxima de 1. Ou seja, veja só, estamos dando um exemplo de que não existe um resultado, correto?
Muito bem. Vamos a ver agora um outro exemplo. Vamos a ver um outro exemplo. E vamos a considerar agora este limite que está aqui. Veja só. Aqui temos x menos 2 dividido pela raiz de x menos raiz de 2. Então, claramente aqui nós temos um procedimento de indeterminação. Ou seja, porque quando x é igual a 2, o numerador vale 0 e o denominador também vale 0. Ou seja, temos uma questão indeterminada. Muito bem. Então, esta indeterminação, como já vemos, se produz por causa do denominador. Muito bem, para eliminar esta indeterminação, devemos eliminar esta indeterminação para poder ver a que valor essa expressão se aproxima quando x se aproxima de 2. E vamos a ver o seguinte, veja só, x menos 2 eu posso escreverla como uma diferença de quadrados. O sea, en lugar de escribir x, escribo raíz de x elevado al cuadrado, ¿no? Que es x, y raíz de 2 elevado al cuadrado, que es 2. O sea, essa é uma identidade. Mas agora esta nova identidade coloca de evidência uma diferença de quadrados. Então, tenho uma diferença de quadrados e isto se pode fatorizar como a diferença vezes a soma. Então, eu tenho uma fatorização deste tipo. Então, veja só, agora, tomo o limite para essa expressão original e substituo a fatorização do numerador por essa expressão que temos aí. Então, ao momento de substituir, temos este quociente. Observemos de que raiz de x menos raiz de 2 está no numerador e no denominador. Agora, aqui vem o conceito de limite, de aproximação. X não é igual a raiz de 2. Estamos tomando apenas valores muito próximos de raiz de 2, sem ser raiz de 2. Então, este fato de tomar valores próximos sem ser iguais, nos habilita a poder simplificar. O sea, vamos a dividir esta coisa por um número diferente de 0, e está perfeitamente válida essa expressão, e, portanto, ao momento de dividir, se simplifica esta expressão e simplesmente nos queda raiz de x mais raiz de 2. E quando x se aproxima de 2, então agora esta evaluação está perfeitamente bem definida. Eu posso substituir diretamente raiz de x por raiz de 2 e obtenho 2 vezes raiz de 2. Neste caso, o processo de limite, observem como não há indefinição, se trata simplesmente de uma evaluação de funções, correto? De onde segue que o limite de nosso problema original, não? O limite do nosso problema original é igual a 2 raiz de 2. Essa é a resposta do nosso problema. Muito bem, vamos agora a calcular umas técnicas para o cálculo do limite. Ou seja, não sempre é tão fácil assim. Ou seja, vamos a ver factorar e factorar coisas. Temos muitas funções que não se podem fatorizar, não? Então, vamos aprender algumas técnicas para poder calcular o limite, técnicas que vão ser extremamente importantes também para poder desenvolver outros conceitos posteriormente. Muito bem, um método simples para calcular limites é comparar. Vamos a comparar o limite de funções mais complexas por limites que têm uma cara mais fácil, mais simples, e aí então chegar à conclusão. Para isto, vamos a tomar 3 funções, f, g e h. 3 funções. Qual é a condição destas 3 funções? Que uma é menor do que a outra. Então, f de x é menor ou igual que g de x, menor ou igual que h de x, e todo isto é válido dentro de um certo intervalo. O delta é um número positivo, então quer dizer de que x está dentro de um intervalo que contém o ponto A, não? E agora vamos a observar o seguinte, f e h, não? Os dois extremos do intervalo, se observe bem sua desigualdade, os extremos do intervalo verificam a seguinte questão, de que o limite, quando x se aproxima de a, de f de x, é igual ao limite, quando x se aproxima de a, de h de x,
e L vale L. Então, vocês vejam a desigualdade. E aí observem, olha, quando x se aproxima de A, o limite dos extremos coincide e são iguais. Então, o que acontece com o limite da função que está no meio? Então, se eu tenho que sale menor ou igual a L e maior ou igual a L, então o limite do meio deve de existir e deve de ser igual a L, correto? Então, que coisa vamos a ter? Vamos a ter de que L, por hipótese, é igual ao limite quando x se aproxima de A de f de x, pela desigualdade anterior, ou seja, estamos tomando limite na primeira desigualdade, e então temos de que o limite quando x se aproxima de A de g de x é menor ou igual do que o limite quando x se aproxima de A de h de x, e esta deve de ser igual a L. Então, quando vemos aí que o limite, quando x se aproxima de A da função g, da função que está no meio, é maior ou igual a L e menor ou igual a L, então tem que ser igual a L. Portanto, concluímos que existe o limite quando x se aproxima de A de g de x, e este limite tem que ser igual a L. Veja só, este análise que temos feito aqui de uma forma extremamente natural é conhecido com o nome do teorema do confronto. O teorema de confronto se enuncia desta forma que está aqui. É exatamente igual como nós temos tratado. Tomamos três funções, todas elas ordenadinhas num certo intervalo, a menos delta, a mais delta. Então, f de x é menor ou igual que g, menor ou igual que h de x para todos os pontos desse intervalo. E aí, assumimos os limites das funções que estão nos extremos são iguais e iguais a L. Então, o limite da função que está no meio existe quando x se aproxima de A e tem que valer a mesma coisa, ou seja, vale L. Veja só, aqui nós temos um gráfico dessas três funções. Temos uma função que é a menor de todas, que está como essa parábola para baixo, que é a função y de f. Temos a função do meio, que está oscilando entre a função f e a função h, que é outra palavra que está para cima, e obedece muito bem esse negócio. Qual é o pontinho A? Então, aqui vamos a tomar esse pontinho A em este ponto. Então, quando x se aproxima de A, observem, os limites de f e de h vão a ser iguais, e isso força a que o limite de g de x exista e seja igual, correto? Então, da desigualdade, faz com que a função g tenha o mesmo limite de f e h quando x se aproxima do valor A. Correto? Muito bem, vamos então a fazer uma aplicação do teorema do confronto. Então, veja só, aqui temos x ao quadrado multiplicado por seno de 1 entre x. Observe que neste caso, veja só, no primeiro exemplo havíamos tomado que a primeira parcelinha aí, 1 entre x, não existe. Só que agora estamos multiplicando por um x ao quadrado, então a situação não é exatamente a mesma. No exemplo em que não existia, que nós mostramos que não existe limite, era simplesmente o seno de 1 entre x. Agora estamos considerando x ao quadrado 1 entre x, correto? Muito bem, então aqui vamos a notar o seguinte, que o seno de x, não importa de que ângulo seja, sempre é uma função limitada, e está limitada por menos 1 e 1. Muito bem, então agora vamos a multiplicar essa expressão toda por x ao quadrado. Então, se multiplicamos esta expressão por x ao quadrado, vamos obter menos x ao quadrado menor ou igual que o produto de x ao quadrado pelo seno de 1 entre x e menor ou igual que x ao quadrado. Então, veja só, já temos as três funções. F de x é menos x ao quadrado, g de x é o produto de x ao quadrado seno de 1 entre x e h de x é x ao quadrado de novo. Então, tomamos limite quando x vai para zero. E aí, veja só, tomando limite na desigualdade anterior, sale que menos limite quando x vai para zero de x ao quadrado é menor ou igual que o limite quando x vai para zero de x ao quadrado seno de 1 entre x, menor ou igual a isto. De onde concluímos de que zero é menor ou igual que o limite quando x vai para zero do produto x ao quadrado seno igual a zero. E isso significa
simplesmente que este limite existe, porque o limite de x ao quadrado, quando x vai para zero, vale zero, existe de forma normal. O outro também existe, não existe nenhuma indeterminação. E, portanto, concluímos de que o limite dessa fração, dessa expressão que tem uma indeterminação, existe e vale zero. Correto? Essas são as duas coisas. Muito bem, vamos a fazer um outro exemplo aqui. E vamos fazer o exemplo diferente. Por exemplo, no primeiro exemplo nós vimos a função de Neper encarada como uma sequência. Agora vamos a considerar a função parecida com a função de Neper, pero como uma função de valores reais. Ou seja, aqui x está variando continuamente, não? Desde em R e se aproxima de zero. E queremos calcular quanto vale o limite de 1 mais 3x elevado à potência 2 sobre x. Então, veja só, aqui de novo vem aquela coisa toda. O que nós conhecemos de coisas parecidas é que o limite de 1 mais 1 entre n elevado à potência n me dá e. Então, de alguma forma, eu tenho que utilizar esta informação para calcular o valor que se me está solicitando. Muito bem, então, de novo, aqui tomamos nossa ferramenta de substituição. Vamos a pegar x igual a 1 entre n e tomamos essa substituição. Então, a expressão anterior pode ser escrita da seguinte forma. 1 mais 1 entre n elevado à potência n vai ser 1 mais x elevado à potência 1 entre x. E aqui observemos que quando n vai para o infinito, x vai para zero. E se x vai para zero, n está indo para o infinito. Então, temos uma equivalência. Portanto, falar de que o limite quando n vai para o infinito da primeira parte da expressão é equivalente a falar do limite quando x vai para zero da segunda expressão na igualdade. Correto? Portanto, estes dois limites são iguais e estão valendo e. Então, agora, o que nós temos? Nós temos de que 1 mais x elevado à potência 1 entre x é igual a e. Essa é agora a nossa informação. Então, agora vamos a fazer uma variável, vamos a colocar, já que temos isto, e temos o problema é que temos 1 mais 3x e nós não temos somente x. Então, fazemos uma mudança, 3x igual a y. E aí, de novo, observamos, cambiamos a variável x para a variável y, e aí observamos também a mesma coisa. X vai para zero, se somente se y vai para zero. Se y vai para zero, x vai para zero. Se x vai para zero, y vai para zero. Portanto, é equivalente falar do limite quando x vai para zero e do limite quando y vai para zero. Então, vamos a substituir aqui x em termos de y. Então, isto vai ser limite quando y vai para zero, de 1 mais y sobre 6 mais y. E agora, isto que está aqui se pode escrever exatamente da forma em que eu conheço este limite. Então, ficaria 1 mais y elevado à potência 1 entre y. E isso é exatamente o número e. Então, isto de aqui passa dentro e aqui utilizamos a nossa definição, vale 6, e, portanto, seria e elevado à potência 6. Correto? Muito bem, agora vamos a ver um limite clássico. Esta de aqui é talvez o ponto mais interessante de todo que nós temos feito. Isto de aqui é clássico. Veja só, calcular o limite seno de x dividido por x. Observe que este limite aqui, quando x vai para zero, possui uma indeterminação. Seno de zero vale zero. E x, quando x está zero, vale zero. Então, temos uma indeterminação, 0 sobre 0, é uma indeterminação. Mas aqui temos uma certeza. Esta coisa não pode ser factorada. Por que não pode ser factorada? Porque o seno não é um polinômio. Então, não temos como utilizar uma fatorização para eliminar o termo que se nos anula. Então, aqui é necessário um esforço adicional. Ou seja, temos que pensar de forma diferente porque o problema é diferente. Muito bem. Vamos a lembrar um pouquinho das fórmulas da circunferência, por exemplo. Quanto vale o comprimento de um círculo? O comprimento de um círculo
2πr, correto? Ou seja, esse é o ângulo de uma volta, que uma volta completa é 2π, multiplicado por r, esse vai ser o valor da longitude de toda a circunferência. E se nós temos um arco, por exemplo, um arco x, o valor do arco dessa circunferência é x vezes por r, correto? Esse arco se convierte em todo o círculo quando o ângulo é 2π, por isso que sale 2π por r, ou seja, 2π é 360, então o ângulo é completinho, então se completa o círculo e aparece essa expressão. Muito bem, mas nos interessa aqui um círculo, vamos a chamar a esta coisa deste ângulo, mas este ângulo não vai ser medido em radianos. O que significa ângulo em radianos? Significa comprimento do arco do rádio unitário. Então, aqui, esse arco tem um comprimento igual a x quando o rádio é unitário. Ou seja, estamos tomando um r igual a 1, correto? Então, vamos fazer um pouquinho mais grande este gráfico, ou seja, simplesmente para observar melhor e tomar as coisas. Então, eu tenho aqui este arco. Você pode perguntar assim, mas o que tem a ver esse círculo com o seno de x dividido por x? É que aqui o x é o arco. Então, aí temos um seno de x dividido pelo arco. E aqui o ângulo é medido em radianes é x. Então, está estreitamente vinculado esse cociente. Seno seria essa. Então, o que nos falta para saber qual é o seno? Nos falta ter, além desse x, nos falta ter um triangulinho aqui, correto? Como construímos esse triângulo? Então, veja só, o triângulo serve que, apesar de que eu fiz este negócio maior, o R sigue sendo o mesmo, correto? Então, necessitamos um triângulo para relacionar o seno de x. E, bom, traçamos essa linha azul vai ser o cateto oposto associado a x, e veja só, quanto vale o seno de x? O seno de x vale cateto oposto, que seria o comprimento dessa reta azul que está aí, dividido pela hipotenusa, que vale 1. Então, o seno é a longitude dessa linha azul dividido pelo rádio. Então, quer dizer que essa linha azul vale seno de x, correto? Essa linha azul vale seno de x. O arco está valendo x. Aí vocês têm que comparar. Qual é maior? A reta azul ou o arco da circunferência que está aí, do ângulo x? Então, claramente, a reta azul que corresponde ao seno é menor que o arco, certo? Então, aqui temos este arco e observe, agora vamos a extender este arco e vamos a construir um outro triangulinho. Vemos um outro triângulo bem maior, em onde aparece esta linha azul maior também. E observem que aí se forma um triângulo retângulo de novo, um triângulo maior que sai já do círculo, em donde o cateto oposto é toda essa linha azul do ângulo alfa, do ângulo x, perdão, e o cateto adyacente coincide com o rádio do círculo, certo? Então, se eu coloco quanto vale a tangente seria cateto oposto desse ângulo dividido pelo cateto adyacente, mas o cateto adyacente é o rádio. E o rádio vale 1. Então, o comprimento desse cateto que eu tenho aí, em azul, o comprimento maior, é igual à tangente, correto? Porque a tangente, o rádio está valendo 1, então sale o valor da tangente. Muito bem. Então, o que nós temos? Veja só, nós temos o que o seno de x, que é essa linha menor, é menor ou igual que o comprimento do arco, que vale x também, porque este está midiendo-se em radianos, e esse arco notoriamente é menor que a linha maior que corresponde à tangente de x. Então, nós já temos uma desigualdade. O seno de x é menor ou igual que a x e menor ou igual do que a sua tangente. Muito
Muito bem, aí então o que nós fazemos? Vamos utilizar as identidades trigonométricas, tangente, seno sobre cosseno. Então, temos essa outra desigualdade. A única coisa que temos feito é substituir a tangente pelo quociente de seno sobre cosseno. E agora vamos a dividir pelo seno essa expressão. Então, dividindo pelo seno, sai 1 menor ou igual que x sobre x, seno de x, menor ou igual que 1 sobre o cosseno. Então, ao momento de dividir, se simplifica o seno de x, quando x, evidentemente, é diferente de zero, mas está próximo de zero, correto? Então, veja só, aqui nós temos no meio exatamente o quociente. Claro que é inversa, mas calcular inversa, depois invertimos tudo. Muito bem. Então, aí tomamos o limite. Tomando o limite, que coisa vamos a tomar? Tomamos o limite quando x se aproxima de zero. Então, no primeiro caso, quando x se aproxima de zero, me sale 1. É menor ou igual que o limite quando x se aproxima de zero de x dividido pelo seno de x, e é menor ou igual que o limite de 1 entre cosseno de x igual a 1. Então, isto sale igual a 1. E, portanto, o seno de x dividido por x, o limite quando x se aproxima de zero desse quociente, é igual a 1. Correto? Muito bem. Então, isto daqui é uma coisa fundamental para poder calcular posteriormente a derivada da função seno de x. Ou seja, como podemos calcular as retas tangentes ao gráfico da função seno de x, cosseno de x, tangente de x, etc, etc, etc. Então, esta é uma das aplicações mais importantes que nós temos do teorema do confronto e que nos dá que o cálculo do seno de x dividido por x é igual a 1. Observe que aqui nós não temos utilizado em absoluto nada de fatorização. Temos utilizado uma análise geométrica para calcular este limite. Muito bem, vamos então a calcular agora como se calcula o limite de seno de 3x dividido por 5x. Então, veja só, aqui o negócio é tentar utilizar o que nós já sabemos. O limite quando y vai para zero de seno de y dividido por y igual a 1. É isso que nós sabemos. Agora, quando os ângulos são diferentes, ou seja, temos 3x, seno de 3x dividido por 5x, não é o mesmo ângulo. Portanto, nós temos que fazer um procedimento para poder utilizar a informação que nós temos. Então, o que nós fazemos? Vamos a fazer y igual a 3x, correto? Vamos a tomar isso e vamos a substituir. Observe de que se x vai para 0, y vai para 0. Se y vai para 0, x tem que ir para 0. Então, trocar x para 0 ou y para 0 são equivalentes. Então, nosso ponto de partida é o problema que nós temos. Agora, vamos a simplesmente uniformizar aqui. E nós temos que isto seria 3 quintos, vamos a multiplicar e dividir por 3. E então aqui aparece que esta expressão é essa. Se vocês cortam o 3, então me queda a versão original. Só que agora isto me permite fazer a substituição. 3x é igual a y, então me sale y quando y vai para 0. Então, aí obtemos que esse valor já conhecido, vale 1, então o limite vale 3 quintos. E esta é a solução desse limite. Muito bem, caros, chegou a hora de fazer nosso resumo e obter algumas conclusões do que vimos hoje nesta aula. Começamos com o número de Neper. O número de Neper é um número que é extremamente importante no cálculo diferencial. Ele é a base para poder chegar a calcular, por exemplo, a reta tangente de funções exponenciais e logarítmicas. Vimos também alguns exemplos de limites de funções, adaptamos o procedimento de sequências de cálculo do número de Neper para funções de variáveis reais, contínuas, né? Estudamos também a aritmética dos limites, ou seja, qual é a propriedade da soma, produto, quociente do limite de funções. Vimos o teorema do confronto. O teorema de confronto, finalmente, é uma ferramenta para poder calcular alguns outros limites via comparação. Se nós temos 3 funções, cada uma delas
entre outra, não? Por exemplo, F menor que G, menor que H. Se os limites das funções que estão nas extremas dessas desigualdades coincidem, então, obrigatoriamente, o limite da função que está no centro deve de ser igual aos outros limites. Assim, conseguimos mostrar o famoso limite do seno de x sobre x quando o x vai para zero. E uma outra grande, gigantesca série de aplicações deste teorema do confronto. Vimos também alguns exercícios, dos quais eu sugiro para vocês verem novamente e fazer o cálculo. Tem que fazer o cálculo no papel. Não se limitem a simplesmente ouvir e escutar. Ouvir e escutar uma aula de matemática é como vocês também se limitarem a ouvir e escutar uma aula de educação física. Não adianta nada que vocês fiquem sentados na frente de um cara que está fazendo 70 flexões ou 200 abdominais e você ficar só olhando, comendo pipoca. Você tem que fazer a prática, tem que praticar. Caso contrário, estes vídeos não serão tão efetivos como é o objetivo deles. Senhores, na próxima aula vamos a ver as funções contínuas, vamos a introduzir o que é o conceito de continuidade, que é o preliminar para poder chegar ao conceito de diferenciabilidade, que é finalmente o ponto que responde à pergunta da reta tangente. Muito bem, senhores, então, até a próxima aula.